professores, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Capacitação Digital para Professores. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre o Google Planilhas, que é uma ferramenta bastante utilizada no mercado de trabalho atualmente e que é uma habilidade muito requisitada. Então, a gente vai ver aqui nessa aula desde como formatar uma célula, deixar a célula em negrito, mudar a cor de uma célula, enfim, várias coisas de estilização de células, de tabelas. A gente vai ver também como fazer cálculos rápidos no Excel utilizando fórmulas e operadores matemáticos também. Aqui nessa aula a gente vai desenvolver duas coisas. Um que é o controle de notas de alunos e outro que é o controle de pagamento de funcionários. Então a gente vai aqui para a tela do tablet para ver como é que a gente vai fazer isso bem direitinho, tá certo? Bom, aqui na tela do tablet, como vocês já viram nas aulas anteriores, a gente tem duas formas de acessar o tablet, ou o Google Planilhas, que é pelo Drive, né? Aqui na pasta Google, você clica aqui no Drive, aqui está aquela interface que a gente já viu anteriormente no Google Drive. A gente vai acessar a pasta aqui da capacitação digital, você vai acessar aqui a pasta Planilhas, e aqui você aperta no mais, e vai ter aqui a opção de planilhas Google, certo? Essa é uma das maneiras. A outra maneira é utilizando o aplicativo do Google Planilhas, que é aqui no caso já está instalado aqui no meu tablet, que é aqui ó, Google Planilhas. Então, como é que você faz para poder instalar esse aplicativo no seu tablet? Você vem aqui ó, na Play Store, vem em pesquisa e digita aqui planilha, dá um enter e tá aqui ó, a primeira opção, planilhas Google. Você clica nela e aperta o botão de instalar. Aqui no meu caso ele já está instalado. Então a gente vai aqui abrir para ver como é que é a interface aqui do Google Planilhas. Você vê que aqui é praticamente igual ao Google Drive. Só muda que aqui só tem as planilhas, certo? Clicando aqui nesse mais no canto inferior direito, a gente tem nova planilha e selecionar o modelo, que é aqui que difere o aplicativo Google Planilhas para o Google Drive. Porque aqui no aplicativo do Google Planilhas, a gente consegue selecionar um modelo já pronto de planilha. Se eu clicar aqui, a gente tem aqui, ó, lista de tarefas, orçamento anual, orçamento mensal, fatura, é, cronograma de projeto, presença, controle de tarefas, enfim, vários modelos que você pode estar utilizando e mudando conforme a sua necessidade. Só que no caso dessa aula a gente não vai ver aqui a parte de modelos. A gente vai criar realmente uma planilha do zero, certo? Então vamos lá novamente. Você clica no mais e aperta aqui em nova planilha. E aqui é a interface do Google Planilhas, tá certo? Então, gente, não se assuste, tá bom, com essa interface. Ela não é, assim, nada de outro mundo. Você vê que é até igual ao Google Docs, ao Google Apresentações que a gente viu nas aulas anteriores. Só o que muda mesmo aqui é a parte central, que é, de fato, a planilha, tá? Então, você pergunta, Yuri, mas o que é uma célula aqui no Excel que todo mundo fala e eu nunca sei o que é uma célula? Você vê, ó, que tem as colunas A, B, C, D, E e tem as linhas um, 2, 3, 4, 5. O que é uma célula? A célula é o encontro aqui da coluna com a linha. No caso aqui, essa célula aqui que está marcada de azul é a célula que encontra a coluna B com a linha 2. Essa aqui é o encontro da coluna A com a linha 2. E assim vai por todas as células aqui do Excel, tá certo? Aqui em cima, a gente tem a opção de voltar e retroceder, fonte, tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado, cor da fonte, alinhamento, enfim, coisas que a gente já viu nas aulas de Google Docs e Google Apresentações. Não muda nada. A única coisa que tem de diferente aqui é essa parte aqui de baixo, ó, onde tem digite um texto ou uma fórmula. Quando a gente clica aqui em digite um texto ou fórmula, a gente pode digitar um texto que a gente quiser. Por exemplo, aqui vou colocar controle
financeiro. Dou um Enter. Aqui no caso, gente, eu estou usando um teclado, tá certo? Você pode estar utilizando o teclado do seu próprio tablet ou então, se quiser, usar um teclado externo. Bom, tá aqui, acabei de digitar aqui o, o texto controle financeiro, certo? Aí, então, eu posso digitar outro texto, como por exemplo aqui, ah, o nome aqui do funcionário, aqui no caso eu vou colocar o meu nome. Eu vou aqui construir primeiramente a planilha, tá? Com todos os textos, depois a gente vai para a formatação de fato, tá certo? Aqui você vai praticando, colocando, escrevendo todos os textos que você quiser. Eu vou colocar aqui Yuri, não, melhor, vou colocar aqui funcionário. Vou escrever aqui funcionário. Funcionário, vou escrever aqui salário, vou escrever INSS, opa, gratificação e salário líquido, certo? Aí aqui no caso eu vou colocar aqui meu nome, o meu salário, eu vou colocar aqui de 1.800, o INSS, eu vou colocar aqui de 10%, né? Gratificação, vou colocar aqui de 4%. E o salário líquido a gente vai descobrir como é que a gente vai fazer isso, certo? Então você vê aqui, ó, que a planilha está um pouco simples, né? Um pouco feia. Como é que a gente faz para poder ajeitar essa planilha? Primeiramente, o que a gente vai fazer primeiro? Aqui no título, controle financeiro, a gente vai selecionar aqui a coluna A1, a B1, a C1, a D1 e a E1. Pronto, selecionei. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui, ó, nesse botão que tem do lado do balde de tinta, que tem duas setas apontando para o meio de um quadrado. Quando eu clico aqui, ó, ela junta todas essas células. Ela juntou a célula A1, B1, C1, D1 e E1, certo? Esse aqui se chama mesclagem de célula, tá certo? Então aqui eu mesclei aqui as células para poder organizar melhor. Aí eu quero centralizar o texto aqui dessa célula, desse controle financeiro. Como é que eu faço? Você clica aqui, ó, do lado desse A que tem uma tarja preta embaixo, clica aqui e aperta essa opção do meio. Pronto, ó, ficou centralizado. Percebe que essa parte de centralizar é igual ao Google Docs, ao Google Apresentações. Não tem muita diferença, certo? Aqui não vou mudar nada, aqui também não vou mudar nada. Por enquanto aqui não vou mudar nada. Pronto, aqui eu só vou adicionar salário bruto, certo? Vou diminuir aqui o tamanho da coluna. Como é que eu faço para mudar o tamanho da coluna, né? Você clica aqui, ó, em cima desse B. Você percebe que ele selecionou toda a coluna B. Então, ó, aqui perto aqui do canto da coluna B tem duas setas, uma para o lado direito e outra para o lado esquerdo, que tem essa bola cinza. Você pode, ó, arrastar para qualquer lado. Por exemplo, vou arrastar mais aqui para a esquerda. Pronto, ó, diminuiu o tamanho aqui da coluna B. Aí você percebe, ó, que o texto ele ficou cortado. Aqui salário bruto. Mas não é salário bruto que eu coloquei aqui, é salário bruto. Como é que eu faço para esse texto aparecer? Você tem duas formas. Você pode ou aumentar o tamanho da coluna, que a gente acabou de fazer, ou então fazer a quebra de linha, que é nessa opção aqui, ó, do lado do balde de tinta. Que é onde tem aqui, ó, três linhas e uma linha dando uma volta para a esquerda. Você clica aqui, ó, pronto, ele fez uma quebra de linha, certo? Então, sempre que tiver assim um texto muito grande onde você não pode aumentar o tamanho da coluna, o tamanho da célula, você pode fazer essa quebra de texto, certo? Vamos lá. Aqui o nome do funcionário Yuri e aqui o salário. Vamos lá. O salário, como a gente sabe, ele é um tipo de moeda, né?
a gente utiliza o real como a nossa moeda. Então eu queria colocar aqui, Yuri, o salário em real. Como é que eu faço para colocar esse salário em real? Eu digito o RS, o R e o cifrão? Não. Aqui no Excel a gente pode formatar automaticamente sem ter que ficar digitando RS 1800,00. Mas como é que eu faço isso? Clicando aqui, ó, nesse mais, ou nesse A aqui no canto direito, a gente vai ter aqui outras opções, certo? E aqui interessa pra gente, ó, é dessa 1, 2, 3 aqui do lado, aqui, essa última opção do canto direito. Você clica nela e aqui, ó, ela vai aparecer várias formatações de números. Aí tem automático, texto simples, número, porcentagem, científico, contabilidade, enfim, várias opções. Mas aqui interessa pra gente, ó, é essa moeda. Você vê, ó, que tem duas opções, tem a moeda e tem a moeda com valor arredondado. Essa com valor arredondado, para controles financeiros, não é muito interessante. Por quê? Porque ela vai arredondar o valor, ela não vai te dar o valor exato. Então, se você quer ter um controle financeiro maior, usar o valor arredondado não é muito interessante para você, tá certo? Então, a gente vai utilizar aqui a moeda. Eu clico aqui na moeda, ó, pronto. Ela formatou aqui, ó, para RS R$ 1.800. Aí você percebe que ficou cortado ainda 1.800. Então eu vou aumentar aqui o tamanho da coluna para vocês verem melhor, certo? Aí o INSS. Então eu estou descontando 10%, né? Então aqui, novamente, eu vou clicar aqui no A, apertar aqui nessa última opção novamente e vou colocar a porcentagem. Vou selecionar aqui a opção porcentagem. Por quê? Porque a gente desconta 10% do salário em cima do INSS. 10%. Pronto. Aperto aqui no 10 no porcentagem, ele vai vir aqui 10%. A gratificação também é do mesmo jeito. Eu clico aqui em porcentagem e coloco 4%, dou um enter. Pronto, 4%. Certo? Aí, beleza. Aí, Yuri, eu queria deixar essa planilha um pouco mais colorida. Eu tô achando tão assim, sem vida, sem graça. Como é que eu faço para poder mudar aqui as cores das células? Aqui, ó, no canto superior, tem esse balde de tinta, né? Você clica nele, aí você pode colocar aqui a cor que você quiser. Eu vou utilizar aqui, por exemplo, esse azul aqui e vou mudar a cor da fonte, clicando nesse aqui com a tarja preta. Vou colocar aqui a cor branca. Pronto. Aí aqui eu vou mudar aqui, de colocar de outra cor, aqui a parte de baixo. Vou colocar, por exemplo, esse vermelho e colocar uma fonte branca. Pronto. Se quiser, eu também posso até colocar também uma fonte em negrito para deixar mais visível, certo? Posso também aumentar aqui o tamanho da fonte para 14, certo? Beleza. A tabela está formatada, certo? O que é que falta para a gente poder finalizar essa tabela? Aqui a gente fazer o salário líquido. Mas como é que a gente vai fazer essa conta, Yuri, de salário líquido? Porque vamos supor que você não saiba matemática, como é que eu vou poder fazer esse cálculo assim de uma forma rápida? Você tem que escrever no papel, utilizar uma calculadora. Bom, a gente vai fazer como? Para fazer um cálculo no Excel, gente, a gente tem que saber algumas coisas. Primeiro que a gente tem os operadores matemáticos aqui no Excel. Primeiro a gente tem, estou digitando aqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Vou digitar aqui. A gente tem o mais, né? A gente tem o menos, que o mais faz a adição, o menos faz a subtração, até aí tudo bem. A gente tem o asterisco. O que é que faz o asterisco? O asterisco, ele faz a multiplicação. Então, ao invés de a gente utilizar um x, que é tradicionalmente usado na multiplicação, aqui no Excel a gente utiliza o asterisco, tá certo? E para fazer a divisão, a gente tem a barra. Tá? Então, ao invés de a gente utilizar aquele símbolo, que é uma barra e dois pontos em cima e embaixo, aqui no Excel a gente utiliza essa barra
para a direita, certo? E para gente, opa, e para gente, opa, e para a gente poder fazer um cálculo aqui no Excel, a gente sempre vai utilizar o igual, certo? Se a gente for fazer um cálculo aqui, por exemplo, um mais um, aqui ele vai reconhecer como texto, ó, ele não fez o cálculo automaticamente. Mas, se eu colocar aqui um igual antes aqui dos números e der um Enter, ele vai fazer a soma automática, certo? Então, sempre que você for utilizar, fazer uma conta, sempre coloque o igual no começo do texto, certo? Vou colocar aqui 3 vezes 5, dá um Enter, 15, ele faz automaticamente, certo? Se eu não colocar o igual, 3 vezes 5, ele vai reconhecer como texto e não vai fazer o cálculo, certo? Então vamos lá. Para fazer o salário líquido, como é que a gente faz para fazer esse cálculo, né? Vamos aqui fazer igual, certo? O que é o salário líquido? O salário líquido é o salário bruto, né? Aqui no caso, eu vou clicar aqui, ó, apertei igual, né? Novamente, aperto igual. Aí eu clico aqui, ó, na célula que está o salário bruto, o valor do salário bruto. Eu clico aqui, ó, e automaticamente ele seleciona a célula onde está o salário bruto, certo? Então aqui, você não precisa estar digitando 1.800, certo? Você pode só clicar aqui onde está a célula, certo? Aí, como é que a gente faz o cálculo do salário líquido, né? É o salário bruto menos o INSS mais a gratificação, né? Então, vamos aqui. A célula onde está o salário bruto menos a célula do INSS mais a gratificação. Pronto? Certo? Então, aqui ó, você dá um Enter e aqui dá o valor do salário da pessoa. Então, aqui se no caso, por exemplo, eu mudar aqui o valor do salário bruto para, sei lá, R$ 2.500, automaticamente, ó, ele muda o valor do salário líquido. Se eu mudar aqui o valor da gratificação, colocar aqui 5, ele automaticamente muda aqui, ó, certo? Então, aqui, o bom aqui do Excel é isso. A gente pode ir trocando aqui o valor, que ele automaticamente já faz o cálculo para você, tá certo? Bom, agora que a gente já entendeu aqui como faz esses cálculos aqui no Excel, a gente vai agora para o controle de notas dos alunos, né? Então vamos aqui, por exemplo, vamos construir outra tabela aqui, certo? Então vou colocar aqui notas, notas anuais. Não, vou fazer melhor. Senão, se eu fizer aqui, ele vai dar problema. Vou fazer mais para cá. Vamos lá. Vou colocar aqui notas anuais. Vou colocar aqui aluno. Vou colocar aqui nota um, a nota 2, a nota 3 e a nota 4, certo? Aí aqui de novo a gente vai fazer aquela formatação que a gente fez na mesma tabela anteriormente. Então eu vou selecionar aqui, ó, a célula H1 até a célula L1 e vou mesclar aqui as células. Pronto. E vou aqui também centralizar. Pronto, aqui. Mesclado e centralizado, certo? Aí aqui se eu quiser colocar uma cor, posso colocar uma cor. Vou colocar aqui um amarelo. Deixar aqui em negrito. Aumentar aqui o tamanho da fonte. Aqui vou colocar... deixa eu selecionar aqui todas as células. E vou colocar aqui, por exemplo, esse azul aqui, em negrito. Vou colocar uma cor branca.
certo? Aí aqui eu vou colocar aqui, tem que colocar aqui também a média, né? Vou colocar a média anual. Vou colocar aqui também maior nota e menor nota, certo? Aí aqui eu só vou selecionar novamente, né? Mesclar, pronto, já foi aqui automaticamente. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, fazer a mesma coisa aqui com os demais. Pronto, coloquei aqui já os dados aqui da tabela, né? Vou só diminuir um pouquinho. Pronto. Aí aqui no caso, vamos lá. Então aqui eu vou começar, aí já fez aqui o corpo da tabela, né? Então eu vou começar a colocar os dados aqui da tabela. Vou colocar aqui, por exemplo, Pedro. Então aqui Pedro na nota 1, ele tirou uma média 7. Na nota 2, ele tirou um 10. Na nota 3, ele tirou um 6. Na nota 4, ele tirou um 8. Certo? Aí aqui o Yuri tirou aqui tirou uma nota 9, uma nota 8, uma nota 5 e uma nota 4. Aí vou colocar mais um aqui, por exemplo, a aluna Luana. Vou colocar aqui um 3, um 7, um 9 e um 2. Pronto. Então, gente, vocês percebem que eu coloquei aqui a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Eu queria tirar a média anual aqui desses alunos. Como é que a gente faz? Eu vou ter que somar todas as notas e dividir por 4? Não. Aqui no Google Planilhas, ele faz automaticamente com fórmulas já prontas. Então, você não vai ter que precisar ficar somando e dividindo pela quantidade, né? Que no caso é a média. Então, aqui, claro, se você quisesse pegar aqui, né? Se você quisesse pegar aqui a nota 1 mais a nota 2 mais a nota 3 mais a nota 4 e dividir por 4, ia dar a mesma coisa. Só que você percebe que realmente demora um pouquinho. Você tem que ir digitar, selecionar cada célula. É um pouco demorado. Então, aqui no Excel a gente pode fazer dessa forma aqui, ó. Um igual, né? Você digita aqui média com um acento no eta, certo? Percebe, ó, que ele dá aqui várias opções de média. Tem média A, média C, média CIS, média interna, enfim, várias médias que você pode utilizar aqui no Excel. Então aqui eu vou utilizar essa média aqui, a normal mesmo. E aqui, ó, coloquei aqui o parênteses e vou selecionar aqui a nota 1 e vou clicar aqui nesse círculo verde preenchido e vou arrastar até a nota 4. Aí você percebe, ó, que ele fez aqui a seleção do I3, que é onde está a nota 1, 2 pontos, até a L3, que é onde está a nota 4. Eu dou um Enter, ó, e automaticamente ele faz a média, certo? Aí se eu, por exemplo, mudasse aqui a média aqui, a nota 3 aqui do Pedro, e colocasse um 2, percebe, ó, que já mudou automaticamente. Antes estava 7,75, agora está 6,75. Então aqui, ó, posso ir mudando aqui conforme eu quiser, que ele vai mudando automaticamente. Vou colocar aqui um 8, tá vendo? Ó? Ele vai mudando automaticamente. Então, para aqui, ó, a gente vai fazer aqui, recapitulando. Como é que a gente faz aqui a média no Google Planilhas? Você aperta em igual, igual, digita média, abre parênteses. Dentro do parênteses, você clica, aperta nessa bolinha verde preenchida e seleciona até a nota 4. Aí você dá um Enter e ele automaticamente faz a média para você.
certo? Aí para você não ter que ficar digitando toda vez essa fórmula, você pode, ó, deixa eu até escolher aqui. Você pode pegar essa primeira média aqui do Pedro. Você pega aqui o cálculo do, do Pedro, clica aqui na célula e aperta aqui, ó, em copiar. Você pode selecionar aqui essas duas células que faltam, né? Dar um clique e apertar em colar. Você percebe, ó, que ele automaticamente colocou o valor, a fórmula aqui da média. Você vai olhar aqui embaixo, tem aqui, opa, tem aqui o I5 até o L5, que no caso aqui é o da Luana. Tem aqui o I4 até o L4, que no caso aqui é o Yuri. E tem aqui o do Pedro, que foi o que a gente fez, certo? Então aqui, se eu mudar aqui a nota aqui da Luana para um 0, para um 3, aqui vai mudando aqui a média anual, certo? Aí a gente vê aqui, ó, que também tem a maior nota, que a gente vai descobrir qual foi a maior nota dentre as quatro que ele tirou durante o ano, certo? Como é que a gente faz, Will? Você aperta aqui no igual, aperta igual, né? E aperta aqui, digita máximo. Você percebe, ó, que ele até deu a sugestão aqui de máximo. Então você digita máximo com acento no A, tá certo? Abre o parênteses. Aí dentro do parênteses, você seleciona que é o mesmo intervalo que a gente selecionou para a média, que é aqui a nota 1 até a nota 4. E dou um Enter. Aí você percebe, ó, que aqui ele dá qual foi a maior nota que dentre as quatro notas que ele tirou durante o ano. Então, por exemplo, se eu tirar aqui esse 10 e colocar aqui um 7,5, a maior nota mudou aqui, ó, para um 8, que foi a nota 1 e a nota 4. Se eu mudar aqui para um 5 e aqui a nota 4 para um 2, a maior nota dele agora é 7,5, certo? Então, recapitulando aqui a fórmula máxima, novamente, você digita aqui igual, escreve máximo com, com o acento, né? Aí dentro do parênteses você seleciona aqui o intervalo da nota 1 até a nota 4. Dá um Enter, tá? Novamente a mesma coisa aqui para Luana. Igual, máximo, abre parênteses. Dentro dos parênteses você seleciona o intervalo da nota 1 até a nota 4. Aqui ele vai selecionar aqui qual foi a maior nota, certo? Então, a gente vai ver aqui, ó, se existe o máximo, também vai existir o contrário dele, que é o mínimo. Então, no caso aqui, a gente vai utilizar a fórmula mínimo para poder descobrir qual foi a menor nota que os alunos tiraram durante esses 4 bimestres, certo? Como é que a gente faz para poder descobrir aqui o valor mínimo? Ou digita aqui o igual novamente, né? Digito aqui mínimo, ele já dá até aqui as sugestões e bota aqui o parênteses. E dentro do parênteses, novamente, faço a mesma coisa que a gente fez ali com o máximo. A gente vai selecionar a nota 1 até a nota 4. Dou um Enter. Aqui ele vai falar que a menor nota foi o 0. No caso aqui, realmente, a menor nota foi o 0. Se eu colocar aqui o 1, ó, ele vai acusar que a menor nota é o 1. Então vamos novamente aqui recapitular o mínimo. Você digita igual, escreve mínimo com um acento, certo? Abre parênteses. Dentro do parênteses, você seleciona o intervalo aqui da nota 1 à nota 4 e ele vai dizer aqui qual foi a menor nota. Aqui no caso do Yuri, a menor nota que foi a nota 4 com 4, certo? E a Luana do mesmo jeito. Você digita igual, escreve mínimo, abre parênteses, abre parênteses. E dentro do parênteses, você seleciona aqui o intervalo da nota 1 à nota 4.
Dá um Enter e ele vai acusar aqui qual foi a menor nota da Luana, que no caso foi o 0. Certo? Bom, aí você pode perguntar assim, Yuri, eu queria que quando o aluno tirasse um 6 ficasse uma cor, um amarelo, se ele tirasse um 10 na média, né? Tirasse um 10 fosse uma cor, um verde mais escuro, e se tirasse ali mais perto do 0 fosse um vermelho um vermelho escuro. Como é que eu faço para poder dar essas cores das médias, né? Como é que a gente faz aqui? Se você clicar aqui, ó, nesse A do canto direito, a gente tem aqui, ó, a formatação condicional, certo? Eu clico aqui nela e vai ter aqui essas opções. Aí eu vou clicar aqui em escala de cores. Aí aqui eu peço que vocês prestem bastante atenção, tá certo? A gente vai aqui descer, ó, tem aqui personalizado. Aí vai ter 3 valores. Vai ter o ponto mínimo, o ponto médio e o ponto máximo. O ponto mínimo é o menor valor que pode receber essa célula. No caso, vai ser o 0. O ponto médio vai ser o valor médio que essa célula vai receber. No caso, vai ser o 6. E o ponto máximo vai ser o valor máximo que essa célula vai receber, que no caso vai ser o 10. Então vamos lá. Se o valor é mínimo, eu quero que essa célula fique da cor vermelha, né? Vou colocar aqui, ó. Vou botar aqui básico e vou colocar essa cor vermelha aqui, certo? Vou clicar aqui, ó, no ponto mínimo e vou colocar aqui em número. No número aqui eu vou colocar o 0, que no caso o valor mínimo que essa célula vai receber vai ser o 0, né? Porque uma média pode ir de 0 até 10. E vai ter no meio o número 6, que vai ser a média para poder passar, né? Ponto médio. O ponto médio, vou colocar aqui novamente o número. E aqui vou digitar o 6. Vou escolher aqui uma cor. Vou pegar esse amarelo aqui. E o ponto máximo, vou colocar aqui novamente em número. Vou digitar aqui o 10 e escolher uma cor verde. Vou colocar esse verde aqui. Pronto. Agora a gente selecionou aqui o ponto mínimo, o ponto médio e o ponto máximo aqui da nossa regra, né? Então a gente vai aqui aplicar o intervalo aqui em cima. Você vai ter aqui, você vai perguntar, e o que é um intervalo aqui no Planilhas? O intervalo é quando você seleciona mais de uma célula aqui no Excel. Aqui no caso, a gente vai selecionar o intervalo aqui da média anual. Qual é o intervalo aqui da média anual? A gente vai digitar aqui, tá certo? É o M3 até o M5, certo? Que é aqui, ó, o M3 é a média do Pedro, a média, a M4 aqui é do Yuri e a M5 é da Luana, certo? Então digitei aqui, ó, o intervalo aqui dos alunos, certo? Eu aperto aqui em concluído, pronto, aqui é a nossa escala de cores do M3 ao M5, certo? Eu posso fechar aqui. E se eu, por exemplo, mudar aqui as notas aqui da Luana, por exemplo, e colocar só 10, 10, 10, 10. Você percebe, ó, que aqui a cor da célula ficou totalmente verde, diferente da do Yuri, que ficou amarelo, e do Pedro, que ficou laranja. Então aqui, se por exemplo aqui no Pedro eu colocar só 0, 0, 0 e 0, você percebe, ó, que ele ficou aqui com a cor vermelha, certo? Então aqui no Yuri eu vou colocar só 6, 6, 6. Ficou esse amarelo. Então, ó, você pode ficar utilizando essas formatações condicionais, né? Que no caso aqui, ele depende de uma condição para poder mudar a cor. Então, no caso aqui, se a nota for 0, é uma condição. Se a nota for 0, é uma condição. Se for 0, vai ser vermelho. Se for 6, vai ser amarelo. Se for 10, vai ser verde. Então, a gente trabalha com essas condições aqui para poder mudar as cores, certo? Então,
É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato com a gente, certo? Lembrando que vou estar disponibilizando agora uma atividade para vocês lá no Google Sala de Aula e também reforçando que agora a frequência da aula vai ser disponibilizada lá no Google Sala de Aula, tá certo? Então, é isso. Até a próxima aula.